CBN Campinas. 10:08, voltamos com o CBN Campinas e hoje temos a participação da advogada Thaís Cremasco, que é especialista em violência doméstica e também cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça. Bom dia, Thaís, obrigada por atender a CBN. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Thaís, nesse final de semana, a Lei Maria da Penha completou 15 anos, né? E essa, a gente sabe que é uma lei reconhecida mundialmente como um avanço mesmo para combater a violência contra as mulheres. Nesses 15 anos, é possível dizer que esse recurso legal realmente ajudou as mulheres que sofrem violência doméstica a serem mais protegidas? Tenho certeza absoluta que sim. A Lei Maria da Penha é extremamente avançada, protege as mulheres e trouxe muita esperança para a vida da mulher, né? Muitas vezes as pessoas focam naquilo que não dá certo, né? Focam que às vezes o agressor sai pela porta da frente, que muitas vezes a lei não é justa, que demora para acontecer, mas nós precisamos saber que sem essa lei nós teríamos um número muito pior do que 6 horas e meia para cada morte por mulher pelo feminicídio. Então, sem a Lei Maria da Penha, certamente seria muito pior. Doutora Thaís Cremasco, muito bom dia, obrigado aqui por conversar com a CBN Campinas. Na opinião da senhora, que são 15 anos, e a senhora mesmo citou, a importância, né, da instituição da Lei Maria da Penha para que se consiga, ao menos, mitigar esse problema tão grave aqui no Brasil. Mas o que precisa ser nesse momento, depois de tanto tempo, ajustado, adaptado a essa lei para que realmente a gente tenha uma melhora mais sensível ainda nestes números? O que falta, na verdade, é conhecimento. Conhecimento e identificar a violência. Muitas vezes, por viver numa sociedade tão machista e tão patriarcal, a mulher sequer se reconhece como vítima de violência. Essa é a questão mais importante que envolve a Maria da Penha. Quando você pensa em violência sexual, por exemplo, muitas mulheres sequer sabem, e homens também, claro, sabem o que é a violência sexual dentro de um casamento, por exemplo. Nós vivemos e o machismo foi construído junto com a nossa sociedade. Então, identificar as violências é o primeiro sinal e o mais importante sinal para que, de fato, essa lei comece a valer com mais força e com mais vitalidade que precisa para proteger nós mulheres. Nesse sentido da informação, um avanço muito recente foi o crime de violência psicológica, que agora foi incluído no Código Penal, porque este também é um tipo de violência muito difícil de ser identificado, né? O ciclo da violência que envolve a mulher, os abusos psicológicos, os xingamentos e os maus tratos nesse sentido, a mulher já está tão acostumada com isso que não entende que isso também é um tipo de abuso. Com certeza, a violência psicológica, ela já estava na Lei Maria da Penha, então é muito importante nós entendermos que sempre foi proibido, né, a violência psicológica, sempre esteve no contexto da violência doméstica, sendo considerado um dano emocional à mulher. Aquela tentativa de diminuir a autoestima, ameaças, isolamento, aquela vigilância, chantagem, exploração. Existem várias coisas, né, que a gente pode declarar como violência psicológica. E na Lei Maria da Penha já existia a conduta. Agora, a tipificação dessa violência como crime é muito importante, justamente para essa mudança de postura necessária para a nossa sociedade identificar o que é uma violência, porque de repente uma ridicularização, um insulto dentro de um casamento era visto até pouco tempo como faz parte, é normal, o casamento é assim mesmo, os relacionamentos são assim mesmo. A partir do momento que você fala para uma pessoa que ela humilhar, que ela perseguir, que ela ridicularizar a sua esposa, a sua parceira é crime, a pessoa começa a pensar, nossa,
Mas então acho que essa postura deve ser repensada. Como eu falei, a gente vive dentro de um contexto muito machista. Então trazer informações novas para que as pessoas repensem é a questão mais importante para que de fato não só a Lei Maria da Penha, mas os novos artigos, as novas leis de proteção à mulher comecem a de fato vigorar no nosso país. E até para a gente continuar nesse assunto, né? Porque essa é uma situação muito nova. E como a gente pode, doutora Thaís Cremasco, ou como as polícias, né, vão conseguir identificar e comprovar, né, de fato o que aconteceu, para ter quando isso acontece, ter realmente a punição? Bom, a informação é muito importante para que a mulher comece a repensar tudo aquilo que ela está vivendo. Muitas vezes, a pergunta que você mais escuta é a mulher questionar se aquilo é certo ou errado, se aquilo é violência ou não. Então, é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes a pessoa não reconhece. E por que ela não reconhece? Porque justamente a gente fala muito pouco sobre isso. Pode ser preso, estão matando as mulheres, mas e a violência moral? Mas a violência financeira? A violência sexual? A violência lógica. Então, a violência física é um dos tipos das 5 violências que a mulher pode sofrer estando num relacionamento abusivo. E cada uma dessas violências, ela vem inserida dentro de um contexto do ciclo da violência, que é primeiro aquela tensão, daí vem a violência e depois entra na lua de mel. E esse ciclo volta. Então, muitas vezes, é difícil, de fato, identificar. E como a mulher vai identificar? Através da informação. Através de ouvir, agora está ouvindo na rádio. Nossa, então eu ouvi na CBN que aquele marido que fica me vigiando constantemente, aquele marido que fica ridicularizando as minhas roupas, que isso é violência. Então, eu estou normalizando, eu estou aceitando algo que eu não deveria aceitar. Então, é através da informação que a mulher se sente sujeito de direito, ela percebe que ela está sendo violentada, ela começa a pensar em tomar uma atitude. E a questão da prova, eu julgo importante, sim, a prova. Eu acho que quando a mulher tem uma mensagem de texto, quando ela tem uma gravação provando o que aconteceu, a mensagem de texto é fácil até, porque muitas vezes no relacionamento as pessoas conversam, não gostei da sua postura, não gostei da sua roupa, você é ridícula. É fácil ter provas, muitas vezes conversa de WhatsApp, mas nós precisamos saber também que as nossas delegacias, as delegacias da mulher, né, tem o atendimento onde a oitiva e a palavra da mulher é tida como verdade. Então, a mulher precisa saber disso, que a narrativa que ela levar será tida como verdade. Né? A palavra da mulher tem muita força, ela tem uma força probatória dentro do contexto da violência da mulher, porque a gente sabe que muitas vezes é difícil provar mesmo. No sentido dos equipamentos públicos, né, de proteção às mulheres, aqui em Campinas nós temos 2 delegacias especializadas, somente uma delas funciona 24 horas por dia. Como é que a senhora que acompanha, né, todo esse contexto, como é que a senhora percebe hoje essa questão das delegacias especializadas aqui em Campinas? Ainda existe uma lacuna que precisaríamos ter outras unidades, precisaríamos de um atendimento mais estendido, lembrando que muitas dessas violências acontecem aos finais de semana e acontecem à noite, quando o atendimento é menor, é mais reduzido? Bom, quando a gente pensa em Campinas, né, nós precisamos pensar em toda a rede de apoio, né? Inaugurou agora o Agosto Lilás, né, na última sexta-feira, onde o prefeito trouxe a questão de hospitais especializados na questão da violência, o CEAMO, que é um centro de referência para a mulher, a Defensoria Pública. Então, a delegacia está dentro desse contexto. Né, a guarda que protege a mulher, que faz rondas para as mulheres. É claro que muitas vezes o atendimento não é o atendimento esperado pela vítima. Uma vítima que vai até a delegacia fazer uma denúncia de violência, ela já está dilacerada. Ela já passou humilhação, ela já sofreu. Então, esse calvário, né, muitas vezes, quando a mulher chega na delegacia para pedir socorro, para pedir ajuda, ela se sente, sim, desamparada. Não tem como dizer que não,
Muito embora a gente conheça a boa vontade, a força das pessoas que trabalham dentro dessa delegacia de tentar, de fato, ajudar. Mas nós precisamos também reconhecer que muitas vezes a mulher se sente desamparada pelo tipo de situação que ela já chega numa delegacia. Então, pensando nisso, é evidente que quanto mais aprimorarmos os serviços, quanto mais tivermos atendimento psicológico, atendimento rápido, né, incentivo para que as delegacias também tenham mais funcionários, mais treinamentos, é lógico que isso é importante. Só que nós não podemos fazer que isso seja um empecilho para as mulheres denunciarem. Dentro dessa sociedade machista e patriarcal, é muito comum que o próprio agressor avise a vítima. Vai lá na delegacia mesmo, não vai dar em nada. Eu vou sair pela porta da frente, você vai ficar 5 horas lá esperando para fazer um boletim de ocorrência. Então, muitas vezes, o próprio agressor e a própria sociedade desqualifica ou desencoraja a mulher de tomar uma medida. Você não vai fazer um boletim de ocorrência porque ele falou que você não presta, que você é uma vagabunda. Você não vai na delegacia fazer um boletim sobre isso e a mulher fala, é verdade. Então, existe uma questão, sim, de melhoria dos serviços, com certeza absoluta, todos os serviços, né? Poderiam ser melhor, mais efetivo, mais combatentes, porém, existe uma questão mais importante, que é o próprio entorno social, de muitas vezes desencorajar a mulher de tomar as medidas cabíveis. Doutora Thaís, até o nosso ouvinte manda mensagem aqui, é o Marcos. Ele fala, em cima deste assunto, como ajudar uma pessoa que está, como ele diz aqui, em síndrome de Estocolmo, ou seja, ela está tendo, né, vendo que essa pessoa que ela está, o companheiro não presta, lhe faz mal, sofrendo violência psicológica, até física, mas não consegue sair, né, desse relacionamento. Como uma pessoa que está fora pode ajudar? Foi muito interessante a pergunta do Marcos, porque eu tinha acabado de falar, assim, rapidamente, né, sobre a questão do ciclo da violência doméstica. E é muito verdade isso, né? Muitas vezes, nós, mulheres, a gente pensa assim, se fosse comigo, não ia acontecer nada disso. E não é verdade. Muitas vezes acontece até com as mulheres que a gente não imagina, por causa desse ciclo, né? De muitas vezes, depois de um ataque, vem aquela lua de mel, quando o agressor pede desculpa, diz que ama, que vai repensar, que nada daquilo vai acontecer novamente. Então, essa síndrome, né, do Estocolmo que ele está dizendo, na verdade tem essa questão da violência ser cíclica. E muitas vezes, nesse momento de lua de mel, a mulher acreditar e perdoar o agressor. Eu acho muito importante que toda a sociedade saiba que a violência contra a mulher pode ser e deve ser denunciada por qualquer pessoa, né? Nós temos que mudar essa mentalidade de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Já mudou o jargão, agora é briga de marido e mulher, nós salvamos a mulher. Então, qualquer pessoa pode fazer o boletim de ocorrência, pode ligar no 190, pode ligar no 180. Eu disse pode, mas na verdade deve. Né? Na verdade, deve. Você não se mete na minha vida, você não tem nada a ver com isso. Não, eu tenho a ver com isso. Eu estou presenciando um crime, eu estou presenciando violência e eu, enquanto cidadão, vou denunciar. Né? Mas a vítima vai ficar com o agressor, isso é um problema dela, de repente é um primeiro passo. A gente precisa ter uma escutativa, uma auditiva muito maior do que um julgamento. A gente precisa virar essa chave dentro da nossa sociedade. Enquanto nós ficarmos julgando, pressupondo situações e não tomando atitudes, nós infelizmente continuaremos perpetuando a violência. Então, Marcos, segue lá 180, o 190, fazer o boletim de ocorrência, que pode ser online. Então, buscar, sim, ajuda. Nós sabemos que tem uma lei municipal que determina que todas as pessoas que morem em condomínios ou prédios, né, têm que informar a questão da violência doméstica, né? Então, isso é um dever de toda a sociedade. Até para esclarecer um pouco mais, né, sobre esse assunto do julgamento, né, das suposições que as pessoas fazem em relação a esses contextos de violência, infelizmente é muito comum mesmo ouvir, né, de pessoas que, mas ela não está nem aí, ela própria não liga.
e a senhora mencionou já aqui algumas vezes, mas eu acho que é bom a gente esmiuçar um pouco mais sobre o ciclo da violência e que, infelizmente, é um ciclo muito difícil de ser quebrado pelas mulheres que são vítimas de violência, né? Não é um contexto fácil, embora a mulher seja abusada, seja vítima e até mesmo apanhe, né, sofra maus tratos, não é tão simples assim sair desse ciclo da violência. Existem fatores psicológicos, mas muitas vezes existem fatores emocionais e até financeiros, né, doutora? Sim, sim, muito interessante o seu questionamento, porque sempre vem um julgamento muito grande, né, das pessoas que realmente nunca vivenciaram um relacionamento abusivo, elas não conseguem entender essa lógica. E a gente precisa entender a questão da violência doméstica, né, do relacionamento abusivo, que é esse primeiro degrau da escada que escala para o feminicídio, né? Então, o primeiro degrau é a questão da violência doméstica, do relacionamento abusivo. Então, o que acontece? A primeira coisa é, muitas vezes, esse agressor, que a gente às vezes pensa, é uma pessoa muito violenta, é uma pessoa perigosa. Não. Né? O agressor, muitas vezes, é um homem socialmente muito gentil, muito educado, um homem que trata muito bem aquela mulher dentro do contexto social e muitas vezes ele tem a tendência de isolar. Às vezes começa com a desculpa do cuidado, dos ciúmes, mas é porque eu te amo, é porque eu quero cuidar de você, é porque você é muito importante para mim. E uma coisa que é muito importante dentro do relacionamento abusivo é a separação, a exclusão daquela mulher, muitas vezes dos amigos e da família, né? Como se só aquele homem fosse importante para ela. Só que esse movimento ele é muito devagar, ele é muito lento, ele é muito construído. E a mulher não percebe, ela se sente amada, ela se sente cuidada e ela vai cedendo. Quando vai para aquela segunda etapa que eu falei, que é o aumento da pressão, né? Ela já está um pouquinho mais isolada, ela já está bem ligada com aquele homem e ele começa a dizer, olha, mas eu não gosto daquele seu amigo, eu não gosto quando você se veste assim, eu não gosto do jeito que você cumprimenta determinada pessoa, você não faz as coisas com atenção e com cuidado, você cuida da casa de qualquer jeito, você cuida das crianças. Ele começa a criar ele começa a apontar pequenos defeitos, pequenas situações que ele não gosta. Aquela mulher já está com a autoestima baixa, ela já está acreditando que ele é uma pessoa muito importante e ela não tem muitas pessoas com quem contar no entorno dela. E isso vai crescendo para uma situação cada vez mais violenta, onde muitas vezes acaba em um ataque que pode ser físico ou pode ser um ataque de raiva, gritaria, ofensas, que já é muito pesado. E depois ele se arrepende, olha, mas você também me provoca, né? Você precisava ir trabalhar, ir para aquela reunião com determinada pessoa. A gente pensa na violência doméstica como uma coisa, muitas vezes, que está na vida de mulheres, baixa renda, com dependência financeira. Mas essa questão da dependência financeira, ela é igual para qualquer faixa social. Tem mulheres que não saem de casa para não dormir debaixo da ponte, mas tem mulheres que não saem de casa para não perder o carro importado, para não perder a escola boa para os filhos. Então, dentro de uma escalada, a dependência financeira não é só daquela mulher muito simples. Nós, mulheres que trabalhamos fora, mulheres que temos a nossa profissão, também sofremos muita violência dentro do ambiente da casa, né? Acaba sendo o lugar mais perigoso para uma mulher viver ou estar é dentro de casa, é onde nós mais morremos. Se a gente relacionar em tese, né, o que a gente vem noticiando nos últimos tempos, mas o que aconteceu na semana passada, uma tragédia, né, em Valinhos, uma família toda despedaçada por causa de, supostamente, né, o que está se investigando agora, de violência doméstica, um filho que não aguentava mais ver a mãe sofrer com a violência psicológica, mental, física, por parte do pai. Foi lá aos 15 anos e atirou contra o pai, matou o próprio pai. É o que se tem de informação até agora, e o caso é até investigado como legítima defesa. E tudo partiu nesse ponto, né, da violência doméstica. A gente precisa olhar para os filhos dessa violência, né? É muito comum que as mulheres que buscam, né, ajuda para sair de um relacionamento, elas buscam ajuda muitas vezes pelo pedido dos filhos,
né? Tem duas posturas. Tem aquele filho que muitas vezes é conivente com o violentador. Nós vemos, infelizmente, isso com frequência. Então, de tanto acostumar ver a mãe sendo humilhada, sendo espancada, o filho reproduz essa violência. E tem muitos filhos que eles entram na defesa da mãe, né, no sentido de pedir, por favor, tome uma atitude. Saia desse relacionamento, eu não aguento mais. Então, os filhos da violência contra a mulher, eles precisam ser olhados com muita atenção, porque essa criança, ela vai reproduzir a violência que ela assistiu dentro da casa dela durante a vida inteira. Ela vai normalizar a violência dentro de um relacionamento. E a gente não pode enxergar a violência como uma coisa muito longe da gente. A partir do momento que a gente começa a olhar para nossa vida, enxergando quais são as violências que a gente reproduz, né, ou aceita, ou de fato reproduz, comete, porque muitas vezes a mulher, ela fala, doutora, mas eu também estava sendo abusiva, eu também fazia isso, porque a mulher é tolhida em tantas coisas que ela começa a tolir de volta como uma forma de vingança. Ué, se eu não posso trabalhar com homem, você também não pode? Se eu não posso sair em determinado lugar, você também não vai? E isso vai escalando para uma violência cada vez maior. A mulher nunca, em hipótese alguma, é culpada pela violência que sofre, mas ela é inserida dentro de um contexto onde ela acaba reproduzindo essas violências. E isso é muito grave e muito nocivo para toda a família. Quando a gente pensa na erradicação da violência doméstica como um objetivo dado pela ONU por uma sociedade saudável, a gente pensa na proteção da família, porque não existe uma família saudável onde haja um ambiente de violência. Doutora Thaís Cremasco, advogada, também participando aí do coletivo Mulheres pela Justiça. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Muito obrigada, eu que agradeço, deixando um recado para todas as mulheres que denunciem, né? Existem inúmeras ferramentas boas e aptas a proteger nós mulheres. Então, o primeiro passo é reconhecer e denunciar todo e qualquer tipo de violência. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. São 10h30.